Bom dia, aluno, capítulo 5 e 6 da apostila, tá bom? De história. Aí vai faltar só 2 capítulos para a gente terminar na semana que vem. Capítulo 5 fala sobre a regência do Brasil, tá bom? Então o que acontece entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então vamos lá. Em 1831, o Dom Pedro I vai embora. Por que ele vai embora? Pelos problemas lá em Portugal, pela busca pela ruptura do trono, né? Então ele volta para assumir o trono lá português e deixa o trono brasileiro na mão do seu filho, o Pedro, que será o Dom Pedro II. Só que esse Dom Pedro II, na época ele tinha 5 anos de idade, era o Pedrinho, era pequenininho, era criança. Então o Dom Pedro I vai embora e deixa o trono do Brasil na mão de uma criança. Óbvio que não vai assumir, né? Então enquanto o Pedrinho cresce, né, para poder assumir o trono brasileiro, é feito várias regências, né, várias administrações. Então os políticos da época do Brasil vão administrar o Brasil enquanto o Pedrinho vai crescendo. José Bonifácio aqui vai ensinando as coisas para o Dom Pedro, né, a política e tal. Então o período regencial ele vai de 1831 a 1840 e é um período em que os políticos brasileiros administram o Brasil enquanto Dom Pedro II cresce, tá bom? Então em 1831 o Dom Pedro I vai embora, é feita uma regência trina provisória. Por que provisória? Eles estão vendo o que eles vão fazer. O Dom Pedro vai embora e aí? Quem que vai mandar no Brasil? Então eles fazem uma regência provisória para tentar ali administrar o Brasil. Depois ocorre uma regência trina permanente. Então primeiro uma regência trina provisória, 3 políticos vão administrar o Brasil provisoriamente. Depois uma regência trina permanente. Os 3 políticos que ficam definidos para administrar o Brasil, tá bom? Como começa a ter alguns conflitos, algumas rebeliões, que nós vamos estudar no próximo capítulo, o que vai ocorrer? A regência trina passa a ser uma regência una. Então você deixa de ter 3 políticos no comando e passa a ter um só, por causa dos vários conflitos que ocorrem no Brasil. Então você tem 2 regências unas, regências de uma pessoa. A regência una do padre Diogo Feijó, regência do Feijó, e a regência una do Araújo Lima. Então, a período regencial, quando Dom Pedro II está crescendo, você tem a regência trina provisória, trina permanente, una de Araújo Lima e do padre Diogo Feijó. Por que houve tantas regências, trinas e unas? Por que houve toda essa alternância? Porque o Brasil, nesse período, que não tinha um imperador, passava por convulsão social. O que é isso? Passava por momentos de crise, de convulsão social. Ou seja, vamos supor, vocês estão lá na aula. Se eu saio da sala e vou buscar um mapa, vocês começam a bagunçar. O que acontece? Não tem ninguém para comandar a sala. Um exemplo, tá? Então a mesma coisa. Quando Dom Pedro I vai embora para Portugal, o país fica vazio, fica sem um comando que as pessoas olhem e vejam, nossa, esse cara comanda a gente. Então começam a surgir várias revoluções, várias rebeliões, buscando a independência da Bahia, do Pará, do Rio Grande do Sul. Começam a ocorrer várias rebeliões sociais, tá bom? Então o capítulo 5 é esse das regências. E o 6 está ligado ao capítulo 5, é continuação do 5, tá bom? Então no 5 a gente aprendeu que o período de 1831 a 1840 é o período regencial. E que eles enfrentaram várias revoluções ou várias convulsões sociais nesse período. E no capítulo 6 fala sobre essas convulsões. Então nós temos cabanagem, sabinada, a balaiada e a revolta dos farrapos, as principais, tá? Porque a revolta dos malês nós já estudamos em outros vídeos. Então a cabanagem no Pará.
ela é basicamente da população pobre buscando ali uma cobrança menor de impostos e uma menor pressão do governo sobre a região do Grão-Pará. O Grão-Pará era toda a região norte, né, um pedaço do nordeste. A Sabinada vai ocorrer na Bahia, aqui está Sabinada, mas errado, tá? É cabanagem. A Sabinada vai ocorrer na Bahia, o líder vai ser o Francisco Sabino, mesma coisa, movimento popular buscando independência e menor cobrança de impostos. Cabanagem, onde está a Sabinada aqui, é cabanagem, a mesma coisa, tá bom? E o único desses movimentos que é diferente, que é realmente importante, é o da Guerra dos Farrapos lá embaixo, a Revolução Farroupilha. Por quê? Sabinada, cabanagem e a balaiada, elas foram organizadas pelo povo. Só que a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos, ela foi organizada pela elite. E por isso ela durou, a Revolução Farroupilha durou 10 anos. Ela começou no Rio Grande do Sul e depois os farrapos dominaram também o estado de Santa Catarina. E ela começou por uma cobrança na carne, na exportação da carne com o Uruguai. A região gaúcha ela é tradicionalmente a grande exportadora de carne para o Brasil e para os países vizinhos. Então o que vai ocorrer é essa guerra por causa da tarifa da carne, e por isso os farrapos começam essa guerra que vai durar 10 anos. Essa guerra ela é baseada na elite, a elite do Rio Grande do Sul vai financiar, vai comprar armas no exterior, vai organizar a sociedade, a República Farroupilha, né? Então por isso é a mais duradoura e é que quase culminou com a independência do Rio Grande do Sul. Mas no fim houve um acordão lá, o Dom Pedro II, o Duque de Caxias, fizeram um acordo com o Bento Gonçalves e o Giuseppe Garibaldi, que eram os líderes da Revolução Farroupilha. Eles entraram num acordo, ninguém foi preso, todo o exército Farroupilha começou a ingressar ao exército brasileiro e os impostos não foram mais cobrados e terminou tudo por isso mesmo, terminou em pizza no final. Mas foi o conflito mais significante e que durou mais para o governo conseguir combater, tá bom? O 5 e o 6. Tchau!